Que a doce paz do Mestre Jesus continue entre nós. A pergunta está feita. Quem tem medo da morte? E aí? Ninguém? Ah, um corajoso lá disse que sim. Outro. Quem mais? Outro. Aí ninguém? Quem não tem? Não, eu estou perguntando quem tem. Muito bem. Mas olha só, não nos preocupemos se tivermos medo da morte, porque há um medo salutar. Olha lá, por causa da lei natural divina, que é o instinto de conservação. Se nós não tivéssemos um medo pequeno, moderado da morte, por qualquer motivo nós estaríamos desencarnando. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 702, ele pergunta aos espíritos, os espíritos orientadores da doutrina: é lei da natureza o instinto de conservação? E eles respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. E continua Kardec com mais uma pergunta, questão 703. Mas com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Olha que maravilha! O instinto de conservação desperta em nós essa necessidade de viver por aqui ainda. Acresce que a vida é necessária, a vida na Terra, ele quer dizer, é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Mas existem pessoas, que eu sei que não estão aqui, que têm um medo exagerado da morte. Se chama tanatofobia. Essas pessoas não podem nem ouvir falar nesse nome. Eles não querem aceitar nem a sua própria morte e nem dos seus familiares. Colocam esse assunto para um futuro tão remoto, como se isso nunca fosse acontecer. E isso sim, que é prejudicial ao ser. Não é? Porque todos nós sabemos quem é que vai ficar para a semente? Ninguém. Então, esse temor exagerado da morte é que nos faz mal. Não é? Deixando a Terra, para onde vamos? Olha a nossa cabeça cheia de interrogações. Que seremos após a morte? Existiremos ou não? Para sempre ou nunca mais? Viveremos eternamente? Tudo se aniquilará? Ser ou não ser? Estaremos melhor ou pior? Olha quantas dúvidas nas nossas cabeças. Mas Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como conhecer a verdade? E Allan Kardec, num dos livros da codificação, que é O Céu e o Inferno, ele fala que para libertar-se do temor da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto. Isto é,
ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Nós precisamos conhecer a morte, o que é a morte, o que acontece com a morte, como diz Kardec, penetrar pelo pensamento, antes que ela aconteça, no mundo espiritual, para que a gente possa compreender e com isso o nosso medo vai diminuir. Tem uma historinha de Richard Simonetti no livro que tem o título da nossa palestra, Quem Tem Medo da Morte. Ele fala o seguinte, que um homem ia caminhando pela rua, noite escura, as estrelas já estavam apagadas, não tinha luar, e o homem caminhando, e ele estava muito temeroso, porque por aquela estrada que ele estava passando, existia alguns marginais, alguns assaltos, e ele vinha muito preocupado e andando. De repente, ele começa a escutar um tropé atrás. Mas a noite era muito escura, ele olhava assim, disfarçadamente, porque ele começou logo a ficar com medo. E ele falou, olá, quem está aí? E ninguém respondia. E ele foi ficando apavorado, e ele corria, e aqueles tropéis aumentavam. Quer dizer, o desconhecido também estava correndo junto com ele, né? E ele já estava quase botando a alma pela boca, quando finalmente ele passa por um bico de luz, por um poste de luz acesa. E o medo acabou na hora, vocês acreditam? Na hora acabou o medo dele. Sabe quem é que vinha atrás dele? Um velho burro, que era acostumado a acompanhar os andarilhos que passavam por aquela estrada. Olha, o Espiritismo é esse bico de luz para nós. Nós temos medo até conhecermos, até nos familiarizarmos com esse processo. E o Espiritismo vem iluminar os nossos caminhos, caminhos misteriosos para o nosso retorno à casa do Pai. Vem nos preparar, né, para o enfrentamento da morte com serenidade. A imortalidade da alma, ela é intuitiva no ser. Todos nós, além do instinto de conservação, nós temos também em nós, intuitivamente, que nós não vamos morrer nunca, que a vida é eterna, que somos imortais. Então, o medo é apenas o desconhecer do processo, o que nos espera na espiritualidade. E as religiões, ao invés de fazer com que os seus fiéis tenham maior conhecimento da vida além túmulo, conscientizando-os da sobrevivência do espírito, porque o espírito não morre jamais, descerrando a cortina que separa os dois mundos, o mundo espiritual do mundo físico, as religiões, na grande maioria, fazem incursões fantasiosas, fantasiam, né? Um céu, um inferno, um isso, um aquilo, fazer morada no céu, construir mansões no céu, fantasias, e não fazem com que os seus fiéis realmente possam se conscientizar. Porque só tem uma verdade para nós, gente. Vocês discordam? Todos morremos um dia. Só tem essa verdade. Agora, o que é a Terra para os homens, né? Por que nós estamos aqui na Terra? A Terra, ela é uma oficina de trabalho com várias e muitas atividades edificantes para a nossa renovação espiritual. Por isso nós estamos aqui encarnados na Terra, com um corpo físico na Terra. A Terra é para nós um hospital para correção de desajustes, de viciações pretéritas, que não é a primeira vez que nós vivemos aqui.
Colônia correcional, ela também é uma prisão para nós, uma colônia que corrige. Quando nós precisamos expiar e resgatar os nossos débitos de crimes anteriores, estamos aqui para corrigir. É uma colônia correcional. E ela é também uma escola em que se compreende que a vida não é um acidente biológico ou uma recreação, né? Nós não estamos aqui para recrear, nós estamos aqui para aprender e melhorar. Mas a Terra não é o nosso lar. Não é. Estamos só de passagens, ou para corrigir débitos, ou para aprender, ou para curar nossas mazelas, nossas dores, nossos sofrimentos, mas estamos aqui de passagem. E nos diz Cipião, a morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. E Paulo de Tarso, ele tinha tanta fé nessa verdadeira vida, que ele fazia essa pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o que nos faz mal? E o Espiritismo, através do intercâmbio mediúnico, nos faz com que a nossa fé seja uma fé lógica, uma fé racionalizada, uma fé consciente, inabalável. Porque o Espiritismo, não só o Espiritismo, mas as religiões que têm o intercâmbio mediúnico, os espíritos vêm nos provar que eles estão vivos, que eles apenas passaram pelo processo do desencarne, da morte, passaram pelo túmulo, mas que continuam vivos. E Jesus nos fala, né? Qual será a nossa situação? O homem é o obreiro de sua libertação. Cabe a nós estarmos melhores ou piores quando retornarmos à casa do Pai. Mas agora nós vamos ver como se dá no momento de desencarnar. Porque os espíritos não usam muito o termo morte, não é? Usam mais desencarnar. E aí, Simonetti também, no seu livro, esse Quem Tem Medo da Morte, ele fala que um amigo dele, quando ouviu ele falar em desencarnar, falou: nossa, isso que termo esquisito, parece coisa de açougueiro. Aí o Simonetti falou: não, o açougueiro descarna. Aliás, você está tão magrinho que eu acho que você vai desossar em vez de desencarnar, porque não tem nem carne, né? Então, esse termo desencarnar, muitas vezes ele não é muito aceito para as pessoas que não estudam a doutrina espírita, mas ele é o termo certo, porque realmente é o processo que libera o espírito da carne. Nós estamos todos aqui, o nosso espírito está preso a esta carne, a este corpo físico. No momento do desencarne, há a liberação do espírito. Quer dizer, ele vai desencarnar, deixar a carne para trás, não é? E aí Kardec também faz algumas perguntas no Livro dos Espíritos, da codificação. A alma após a morte, ou após o desencarne, conserva a sua individualidade? Respondem os espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, quando nós desencarnamos, quando nós voltamos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós continuamos com a nossa individualidade, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de ser. E aí ele faz outra pergunta, 150A. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Aí sim, hein?
Aí eles respondem: continua a ter um fluido, uma energia que lhe é próprio, aurido da atmosfera de seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação. E deu o nome de perispírito, seu perispírito. Agora, o que é isso? Mas há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E eles responderam: o laço que liga a alma ao corpo. E de que natureza é esse laço? Gente, nós temos que agradecer muito a Kardec, não é? Se não fossem as perguntas dele, nós não saberíamos essas coisas. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo, para que possam se comunicar reciprocamente. Então, o homem é formado de 3 partes essenciais. Olha as partes. Primeiro, um corpo físico, que todos conhecem. Segundo, a alma, que é o espírito encarnado que tem no corpo sua habitação. A alma e espírito é a mesma coisa. Kardec fez uma diferença para a gente poder entender melhor. Ele chamou de alma quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, ele chama de espírito. É uma questão só de nomenclatura. E terceiro, o perispírito, que é exatamente esse princípio intermediário, essa substância. Por que é semimaterial? Porque tem que se comunicar com o físico, que é material, e com o espírito. Então ele está no meio. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germe, o perisperme e a casca. Vamos lembrar de uma laranja. A laranja tem o germe. O germe é a semente dentro da laranja. Tem o fruto ali dentro, os gomos, a semente, é o germe. Tem o perisperma, que é aquela que envolve o fruto, que envolve a polpa, que é uma camada mais grossa, né? E depois tem a casca. Então ele fala que nós também temos germe, temos o perispírito que está no meio, que seria o perisperma do fruto, e temos a casca, que é o nosso corpo grosseiro, né? Muito bem. Aí Paulo de Tarso já nos dizia lá na primeira epístola aos Coríntios que ele falava: há corpos celestes e corpos terrestres. Então já Paulo de Tarso falava desses 2 corpos, os corpos físicos, que ele chama de terrestres, e os corpos celestes, que é o espírito. E aqui nessa gravura nós podemos ver, né, quando do corpo físico nós podemos, através de um desdobramento, sairmos do nosso corpo físico com o nosso perispírito, que é o corpo espiritual. Então, as excursões da alma, através de desdobramentos, aos deslocamentos rumo às esferas espirituais com o perispírito. E isso não é privilégio dos santos. Gente, toda noite nós fazemos isso, todo mundo. O corpo físico, a máquina descansa na cama, onde for, né, dormindo. E o espírito sai, de acordo com a preferência de cada um. Vai seguindo as suas preferências. E ele sai exatamente aqui, ó lá, com o corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, e ele vai fazer as incursões dele. Todas as criaturas diariamente, durante o sono, desdobram
tem desdobramentos. Mas André Luiz fala isso, agora sim, que eu acho que ninguém hoje vai dormir. Porque ele fala, todos morremos diariamente. Agora pronto. Todos nós. Por quê? Porque nós temos esse desdobramento. Claro que com a morte é definitivo, não volta. Mas nós ensaiamos morrer toda noite, com desdobramento do nosso espírito revestido do perispírito, do seu corpo espiritual. Agora, transitar com segurança e lucidez vai depender do cultivo dos valores do espírito na vigília. Quer dizer, enquanto nós estamos acordados, né, nós precisamos aprender, trabalhar, edificar, nós precisamos semear o bem, nós precisamos agir no bem. E aí, quando nós vamos treinar de noite, através do nosso desdobramento, nós iremos para bons lugares, para as escolas, para as instituições beneméritas da espiritualidade. Nossas companhias serão espíritos bons. Depende de nós. Não é semelhante atrai semelhante? Agora, no momento do desencarne, há o concurso espiritual. Nós nunca estamos sós, nem para nascer e nem para morrer. Ainda bem, né? Graças a Deus. Existem técnicos que promovem o desligamento do espírito. E eles, a expressão desligamento define o processo desencarnatório, porque desliga o espírito desse corpo físico. O espírito, ele permanece jungido junto ao corpo físico por cordões fluídicos que sustentam a sua comunhão com a matéria. O nosso espírito está aqui pelos cordões fluídicos, nos pontos de força, ele está preso ao corpo. E com o desencarne há esse desligamento. Então, para isso, há técnicos especializados nisso, com recursos magnéticos, como se fosse uma operação, né, para a liberação. E só indivíduos muito evoluídos é que podem participar desse momento e não necessitar desse concurso, mas isso é raríssimo. Então, existe uma ajuda especializada naquele momento de transição, de retorno à pátria espiritual, presença de amigos e familiares que nos antecederam. Vocês não já ouviram, assim, às vezes, pessoas que estão nos seus últimos momentos, que começam a descrever que está vendo fulano, que já morreram? Não já? Familiares, minha avó, meu avô e tal. Então, existe isso. A presença de amigos e familiares junto com os técnicos que vêm ajudar, né? Apoio da espiritualidade. Agora, esse apoio depende de ser maior ou menor, de acordo com os méritos do desencarnante, os nossos méritos. Porque, se ele é virtuoso, ele vai ser encaminhado a instituições assistenciais, aos hospitais, da espiritualidade e tudo mais. Mas se ele é comprometido com o vício e com o crime, os técnicos vão fazer o desligamento. Só que eles são entregues à própria sorte. Jesus, a cada um segundo suas obras. Não são obras de construção, são obras no bem. Filhos de Deus que todos nós somos destinados ao bem. Ninguém vem para cá para errar, nem para fazer mal. Estagiando em regiões de sofrimento além túmulo, de acordo com o compromisso que assumiu com o mal. Até que, e Deus é Pai e aguarda os filhos pródigos retornando a Ele, até que nós reconheçamos a nossa miséria moral
e, constritos e arrependidos, retornemos aos caminhos do Senhor para uma nova jornada de renovação. E aí é que entra a misericórdia do Pai, a bondade do Pai, porque Ele nos permite, Ele nos aceita, filhos pródigos que somos, cansados de sofrer e de errar, e nós então arrependidos já do que fizemos de ruim, nós imploramos ao Pai que nos aceite. E Ele nos aceita, e Ele nos dá uma nova jornada, quem sabe aqui na Terra, para, através da reencarnação, voltamos a essa escola da Terra para aprender mais, como se nós tivéssemos repetido o ano na escola, não é? Então, o desligamento é a maneira como o espírito, com seu revestimento perispiritual, deixa o corpo físico. E isso é inacessível à ciência da Terra, em seu estágio de desenvolvimento. Ninguém consegue visualizar este momento em que os técnicos vêm desligar o nosso espírito do nosso corpo físico. A desencarnação ocorre na dimensão espiritual e nenhum instrumento científico tem conseguido devassar. Olha lá. Inicia-se esse desligamento do corpo físico, inicia-se pelas extremidades, e ali naquela figura nós temos os centros de força no perispírito, que correspondem aos plexos no corpo físico. Então, os técnicos vêm e começam a desligar esses cordões fluídicos que prendem o nosso espírito ao corpo físico. E esses centros de força, esses plexos, eles são acumuladores e distribuidores de força espiritual, não é? Que é a energia da vida no corpo físico. Emana do espírito e sustenta a organização física. Quando os técnicos vêm para desligar esses cordões, e aí o corpo expulsa o espírito. É interessante, né? Falar isso, mas o corpo expulsa o espírito, porque o corpo não tem mais condições de abrigar o espírito nesses pontos fluídicos. Então, no decorrer do processo, quando é desligado o cordão fluídico que prende o espírito ao corpo, na altura do coração, que é o coronário, né, ele perde a sustentação perispiritual, é como se libertasse o espírito daquele comprometimento do corpo, com o corpo físico. Cessa a circulação sanguínea e a morte consuma-se em poucos minutos. A morte física, a morte do corpo físico. Pode se dar através de um colapso, uma trombose, um infarto, um problema funcional. E aí, nesse momento, que ainda não houve desligamento total do espírito, a ciência ainda consegue, às vezes, reanimar. Ah lá, com aplicações intracardíacas de adrenalina, de massagem, choque elétrico, né? Vocês não já viram? Ah, começou a dar aquele choque, aquelas massagens, e a pessoa retornou, porque ainda não tinha sido desligado totalmente aquele espírito. Ah lá, antes de degenerarem as células cerebrais por falta de oxigenação. Por isso que os médicos dizem que quando há morte cerebral, não é possível mais retornar, né? Porque depois que começa a degenerar as células do cérebro, e aí é mais difícil, isso não acontece. Agora, antes de ter a morte cerebral, ainda pode ser reanimado o paciente, se o espírito ainda não tiver desligado totalmente, pelos técnicos. Então, o desencarne se dá quando se completa o desligamento e demanda algumas horas ou alguns dias, de acordo com o tipo de morte. Se for uma morte rápida, é diferente de uma doença grave prolongada, né, que vai
soltando aqueles laços que prendem o espírito. De acordo com as impressões físicas, às vezes é uma pessoa que tem muito apego material, muitos vícios, paixões, então o espírito está ainda muito apegado ali. Então leva horas ou alguns dias para se fazer o completo desligamento do espírito. A debilidade do paciente leva-o à inconsciência. Eles chamam de... Isso aí está em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, mentor espiritual da doutrina, que nos traz isso. Quando ele fala que existe uma anestesia da morte. Né? O espírito dorme ali, né? O ser dorme para morrer. Não toma conhecimento do ocorrido. E outros superam o sono. Podem acompanhar o processo como se fossem cirurgiados. Vai depender da evolução de cada um. Exemplos de espíritos nas reuniões mediúnicas com total despreparo para a morte. Nós recebemos, às vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que não sabem nem ainda que já morreram. Ainda se sentem ligados ao corpo. Total despreparo para a morte. Muito bem. Agora existe um balanço, né? Então, no desencarne, nós estamos ali encerrado para balanço. Então, a iminência da morte depara um processo de reminiscência. A gente começa a ver tudo o que nós fizemos, como se fosse assim um filmezinho, um cineminha que passa, né? As nossas emoções, as imagens são projetadas e nós então começamos a fazer um balanço da nossa existência. Um levantamento de débitos e créditos na contabilidade divina. E isso vai depender muito da posição, né, da definição da posição do espírito ao retornar à espiritualidade, em face das boas ou más ações. Só o esforço no bem é levado em conta. Olha o que Jesus diz. Nós devemos ter e angariar para nós valores que as traças não roem, nem os ladrões roubam. Porque na hora do balanço, da contabilidade divina, o que pesa mais nos dois pratos da balança são as boas obras, né? O bem é levado em conta. Então, esse balanço é um mecanismo psicológico automático e pode ser disparado na intimidade da consciência sem que a morte seja consumada. E aí, em alguns casos, as pessoas falam, eu estava morto, né? Eu ressuscitei. Tem um livro que se chama A Vida Depois da Vida, de um autor americano, o Dr. Raymond Moody Jr., que ele cataloga ali vários depoimentos de pessoas clinicamente mortas. Então, tudo que elas falam, não tem nada com doutrina espírita, mas tudo que elas falam ali bate com a orientação que os espíritos dão sobre esse momento desse quase morte, esse momento de balanço consciencial. Então eles falam que presenciaram, fizeram um balanço de suas existências naquele momento, foi aparecendo tudo deles. Fala do corpo espiritual ou perispírito, que eles perceberam que além do corpo físico que estava ali na cama, entre a vida e a morte, ou na cama, num acidente, ou onde fosse, existia um outro corpo, além daquele que para nós é o perispírito, né, ou o corpo espiritual. Falam da dificuldade de se perceber na condição de morto, porque eles estão ali sentindo, muitas vezes ouvindo até as pessoas, do contato com amigos espirituais e familiares, da facilidade de sentir o pensamento das pessoas. Por isso que, às vezes, quando a gente vai visitar uma pessoa que está em coma, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque eles podem perceber a nossa fala, eles podem sentir o nosso pensamento. Da facilidade de volitar com sensação de leveza, o corpo está ali estirado e eles estão se sentindo
leves, volitando, andando no ar, da visão dos despojos carnais e das impressões desagradáveis dos que tentaram o suicídio. Então, esses depoimentos, né, de pacientes que retornaram do além, porque eles não morreram, e só tiveram esse momento de balanço, e diferentes concepções religiosas, não eram espíritas, posições culturais diferenciadas, posição social diferente, residência em regiões diversas, esses relatos confirmam o que a doutrina espírita nos fala, desse momento do balanço de nossas vidas, no momento em que nós estamos prestes a desencarnar. Reviver a própria existência em circunstâncias dramáticas é para nós um momento de ressurreição. Isso que é ressurreição. Já estava ali quase morto, teve todo um balanço da sua vida e não foi, retornou. Olha que oportunidade de olhar tudo que fiz de errado e ainda tive uma oportunidade de retornar antes da minha hora mesmo, a hora chegada para voltar à casa do Pai. Então, essas pessoas se sentiram dessa maneira, como se estivessem vivendo novamente. E a gente vê muito aí, né? A gente vê até as pessoas num desastre de avião, pessoas que não foram por um motivo ou por outro, as pessoas se sentem reviver, né? Fazer um balanço da sua vida, quer dizer, nova oportunidade de permanecer um pouco mais nessa escola da vida. E a hora da memória, da melhora da morte? Os espíritos falam que nós, muitas vezes, no nosso egoísmo, que não queremos que nossos entes queridos retornem à pátria espiritual, é a mesma coisa daqueles dois presos que estão na cadeia e ficaram amigos. Aí um tem a liberdade e o outro não. Quer dizer, o outro vai torcer para que ele fique preso, né? Então, a mesma coisa somos nós. O desencarne é para o espírito a libertação dessa gaiola física aqui que nós estamos. Mas nem sempre nós entendemos assim, nem sempre nós queremos que os nossos entes queridos se vá. Então, familiares que não aceitam a perspectiva da separação, acham que é uma perda, né? Uma perda pessoal. Meu marido não pode morrer. Ele é meu apoio, minha segurança. Olha por que ele não pode morrer. Olha o egoísmo. Porque ele é meu apoio, eu vou ficar sem apoio agora. Não é? Minha esposa querida, não me deixe, não poderei viver sem você. Uns 15 dias já casou de novo. Não é? Meu filho, não se vá, você é muito jovem. Que será da minha velhice sem o seu amparo? Olha o nosso egoísmo. Oi, amor, você veio falar com a tia? Então, que será da minha velhice? Então, esse sentimento de egoísmo que nós temos com os nossos familiares. O exagero da mágoa, os gestos de inconformação e desespero vão girando fios fluidos. Por isso que ele chama de teia. Nós vamos com essas reclamações todas, esse sentimento egoístico nosso, nós vamos tecendo teias que vão retendo o nosso ente querido aqui. Mas é uma sustentação artificial. Nós não conseguimos evitar a morte do ser amado, mesmo com todos os nossos rogos, né? Mas nós vamos retardar e submetendo o desencarnante a mais sofrimento, por causa do nosso egoísmo. Aí o que os técnicos espirituais fazem? Essa equipe técnica, eles com recursos magnéticos, eles promovem a recuperação artificial do doente.
Aí o doente que já estava malzinho, coitado, melhora, recobra a lucidez, às vezes até senta na cama, fala umas palavrinhas. E aí os familiares fazem o quê? Ai, graças a Deus, o Senhor ouviu nossas preces. Vão tudo dormir, porque estão cansados. Vão tudo dormir. Nosso doente não vai morrer agora não, vai tão cedo. Ah, eu tinha um amigo que dizia assim, ó, se pedir comida, não vai morrer. Né? Então, o que os técnicos fazem? Aproveitando a trégua da vigília de retenção, os benfeitores espirituais aceleram o desencarne e iniciam o desligamento. E aí, aqueles retentores que estão lá descansando, né? Estão nem sabendo que os técnicos estão já fazendo, enfim, conseguindo fazer o seu trabalho. Então, meus irmãos, a oração, nos diz André Luiz, lá entre a terra e o céu, a oração é recurso infalível de ajuda ao desencarnante na grande transição. Em vez de nós estarmos reclamando que vamos ficar sem amparo, vamos ficar velhos sem um filho jovem para cuidar de nós, vamos orar. Porque a oração, ela não só ajuda, ela não só ajuda a quem vai fazer a grande viagem, a quem está prestes a desencarnar, mas também tranquiliza os que ficam. É aquela sensação do dever cumprido, né? É um lenitivo providencial aos que ficam, vai amenizando essa sensação de perda pessoal. Ninguém perde nada porque ninguém é dono de ninguém. Seus filhos não são vossos filhos. Não. Meus filhos são filhos de Deus, como eu. Então, nós não somos donos de ninguém. Agora, a gente entender isso que é difícil, não é? Ah lá, então a oração vai amenizando essa sensação de perda pessoal e vai preenchendo o vazio dos corações com a presença de Deus. Fonte abençoada e segura que nos dá equilíbrio e serenidade em todas as situações. Sua eficiência, a eficiência da prece, está subordinada ao sentimento. Não é só declamar uma prece bonita. Não é só repetir o Pai Nosso 500 vezes. Não é isso. Olha lá, o Pai Nosso não é recurso mágico pela repetição, mas é roteiro de vida. Atitude na oração. Olha o que fala lá que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Então, é se conscientizar disso, de que é a vontade do Pai aquele momento, que o nosso ente querido parta. Ou que nós também, porque no nosso momento nós também podemos ficar apegados aos que ficam. Então, sentimentos de desespero, de inconformação, né? Se nós não nos conscientizarmos que é a vontade do Pai, nós vamos sair do santuário da oração tão perturbados e aflitos como entramos. Nós vamos orar 500 vezes, falar uma prece bonita, decorada, que a gente sabe, mas não tem sentimentos. Não é aquilo que nós estamos sentindo, não vai amenizar o nosso coração. Ao passo que se falar uma palavra só, Senhor, ajuda-me, acabou, uma linda prece, porque foi sentida. Então, o desencarnante e familiares controlam as emoções, cultivando a prece, a confiança e contrição, e esse desligamento é feito com mais naturalidade, sem desequilíbrio para ambos os lados, tanto para o que vai como para os que ficam, né? O passaporte que nós temos para a nossa vida espiritual, Confúcio nos diz, aprende a bem viver e bem saberás morrer.
Primeiro temos que aprender a bem viver aqui, para poder saber morrer. Mas se fazemos da reencarnação aqui uma estação de férias, né? Acomodados, indiferentes, um cassino para jogo das emoções, se pretendemos na Terra aqui um céu maravilhoso, artificial, sustentado pelos nossos vícios e nossas paixões, ao saber viver, sentiremos medo de morrer. Não estamos sabendo viver? Se lembra que nós falamos lá que a Terra é uma escola, mas que não é para recreação? Então, nós vamos ter medo de morrer mesmo, muito medo. É aquela tanatofobia, pavor de morrer. Por quê? Porque no íntimo do nosso ser, nós sabemos que vai ser cobrado de nós o comprometimento da vida e o despreparo para a morte. Somos espírito eterno, vivemos antes do berço e após o túmulo, e é preciso que a gente possa viver em função dessa realidade. Nós vamos retornar, nós estamos aqui só de passagem. E é difícil, né, definir a convocação para o além. Simonete fala que a morte é como um ladrão. Ninguém sabe como, quando e onde virá. Alguém sabe quando é que um ladrão poderá chegar até nós? E assim é a morte, é como um ladrão. Que vem, mas quando? Onde? Como? E o ideal, Simonete fala neste livro, Quem Tem Medo da Morte, o ideal é estarmos sempre preparados, vivendo cada dia como se fosse o último. Não é viver morbidamente, não. É viver bem, saudavelmente, né? Aproveitando integralmente o tempo que nos resta no esforço disciplinado e produtivo de quem oferece o melhor de si mesmo em favor da edificação humana. Então, nos preparando cada dia como se esse fosse o último dia que nós passamos aqui. Lembram-se? A gente treina toda a noite. Finalmente, meus irmãos, o provérbio oriental que fala: quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem, só tu sorrias. Muito obrigada pela atenção de todos.